Boa noite para todos e todas. Quero agradecer o convite para participar dessa sessão, dessa mesa, não é? E acho que o tema, o desmonte da legislação social do trabalho e tudo que ele terá embutido, talvez seja o tema mais vital dessa quadra trágica que o país está vivenciando. Vou tentar tratar o tema, vou pedir que o Eduardo me ajude aí no controle do horário, com 3 notas, não é? Que estão um pouco no artigo que eu escrevi no número da revista e que trata exatamente desse tema. O primeiro diz respeito ao contexto onde se insere a questão do trabalho hoje, não é? Eu acho que nós estamos no momento mais agressivo no âmbito internacional desde os anos 68. Né? Desde a derrota da luta operária e das lutas sociais de 68, né? Nós estamos vivendo um momento que talvez seja, no cenário mundial, mais difícil. Se eu fosse lembrar meu querido amigo e mestre Florestan Fernandes, talvez pudesse usar com uma certa liberdade, o Florestan não é responsável por esse uso, eu que estou fazendo, né? Mas acho que faz sentido. Nós estamos vivendo um processo de contra-revolução preventiva de amplitude global. O Ottaviani, né, parceiro, amigo do Florestan, usou uma expressão parecida com essa alguns anos atrás, quando ele estava vivo, num seminário que eu pude assistir, num congresso que estávamos juntos na América Central. É uma contra-revolução burguesa de amplitude global. Trump nos Estados Unidos, Hollande na França, para não falar da extrema-direita francesa, não é? Em tantos outros países da Europa, onde entre a direita liberal e a direita proto-fascista, fascista e nazista, esse tem sido o cenário dominante. E ele é profundamente agressivo, basta ver a forma pela qual os imigrantes estão sendo tratados pelos países avançados. Parece uma ironia, né? A Europa se apresentar como os países avançados, né? Quando esses imigrantes, homens, mulheres, crianças, né, que vêm do Oriente Médio, do sul do mundo, têm o seu acesso impedido, tá certo? Pelos países do norte. Em alguns casos, com muros sendo construídos, né? Como a Hungria fez recentemente, para não falar de novo no caso norte-americano, com a proposta, né, desta figura que não é possível adjetivá-la, né? O Trump. O que eu penso que é muito importante entender é que este processo marca a hegemonia do capital financeiro, e o capital financeiro é profundamente destrutivo em toda a sua dimensão. Bastaria dizer que no caso brasileiro, numa crise profunda, se há um setor que não tem o que reclamar da crise, é o sistema financeiro. Não é? No tempo que nós vamos debater aqui os lucros dos bancos no Brasil, acho que são quase incalculáveis. Nesse tempo que vamos ficar aqui. Não é? E este capital financeiro, ele não deve ser entendido, penso eu, não é, como só capital fictício que pode prescindir do trabalho. Houve quem acreditou no passado recente que o capitalismo pudesse prescindir do trabalho. Quem fez e defendeu isso, evidentemente não entendeu nada do que está se passando no mundo. Bastaria só mostrar que um dos trunfos que a China tem, tá certo? Que permitiu que a China saísse, ela sim, 30 anos atrás, de uma situação para o papel que ela tem hoje, porque tem uma força sobrante mundial de trabalho. A população chinesa tem mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. A sua população economicamente ativa se conta, tá certo? E se encontra muito perto da casa de 1 bilhão de homens e mulheres, processo mais ou menos parecido nós temos na Índia, não é? Onde um dos elementos vitais da força
da China, que lhe permitiu chegar onde chegou hoje, é exatamente esse contingente monumental de força de trabalho, não é? Que, uma vez relativamente qualificada, permitiu que a China desse o salto que vem dando. Não é? Se vocês pegarem a literatura que falava da crise mundial, nos anos 90, nenhum dos grandes analistas da crise falava, tá certo, da força da China. O tripé era constituído pelos Estados Unidos, pela Europa Ocidental e pelo Japão. Este era o tigre asiático, né, daquele momento. Muito bem. E o capital destrutivo, é só esse ponto que eu quero, e o capital financeiro, não é? Ele é uma simbiose muito complexa entre mundo das finanças e mundo da produção. Só que, se o capital financeiro não pode prescindir do trabalho, o trabalho que o capital financeiro concebe no cenário mundial é um trabalho em processo de corrosão, de absoluta destruição dos direitos. É um trabalho desprovido de qualquer laço de contratação. É um trabalho desprovido, digamos assim, de qualquer possibilidade de regulação. E é por isso que nós estamos vendo, em escala global, um processo devastador em relação ao mundo do trabalho. Eu poderia dar 3 ou 4 exemplos, né, globais, para depois tentar uma nota sobre o caso brasileiro, né? Se nós formos entender o caso chinês, talvez ele seja o mais trágico. Eu pude recentemente conhecer a China, muito pouco, 2 semanas na China, fui a Xangai e a Pequim, né? O máximo que a gente consegue fazer em 2 semanas, né? Se a gente tiver alguma sensibilidade no olhar, né, e no sentimento, é captar uma tendência intuitiva, empírica, né? A China tem, como eu dizia há pouco, uma força sobrante monumental de trabalho, não é? Algumas das suas plantas produtivas, não é? A Foxconn foi emblemática, né, nesta viragem dos anos 2005, 2007, 2010 para cá. A Foxconn é uma grande empresa de terceirização global. Não há um produto Foxconn, há um produto, tá certo, que pode ser a Apple, a Nokia, que é montado por uma empresa de terceirização total. E os seus jovens trabalhadores e trabalhadoras, muitos deles migrantes do mundo rural para o mundo urbano chinês, vivem as condições de um vilipêndio, de uma exploração do trabalho em tal intensidade que em 2010 houve 17 tentativas de suicídio de trabalhadores na Foxconn e trabalhadoras jovens, dos quais 13 se suicidaram. E a coisa chegou num nível, paro por aqui, porque a literatura e a denúncia crítica sobre isso, global, né? A coisa chegou num tal nível que a Foxconn começou a exigir dos seus trabalhadores e trabalhadoras recém-contratados que lhe assinassem um termo de que não iriam se suicidar. Eu sempre brinco quando eu lembro desse trágico exemplo do caso brasileiro. Nós brasileiros diríamos, eu vou assinar, depois eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer, então eu assinei e morri. Só que a Foxconn é mais esperta do que a gente, né, se eu fosse brincar um pouco, o capitalismo de tipo asiático, né, ele tem um traço diferente. Né, ele tem, o traço asiático marca uma singularidade. Né, e o capitalismo asiático tem um traço diferente. Aquele trabalhador ou trabalhadora que se suicida e descumpre a regulamentação, ele não recebe os direitos que a sua família receberia no caso do suicídio no trabalho. Então mudou de figura. Entenderam? Porque se ele morre e ele assinou um termo de que ele não ia fazer isso, isso isenta a empresa de bancar os direitos que decorrem da morte no trabalho. Eu poderia citar o caso do Japão, outro país asiático de outro tipo, não é? Onde as formas de trabalho precarizado, arubaito, são de tal intensidade. O Japão eu não conheço pessoalmente, mas nosso grupo de pesquisa tem gente estudando o Japão, não é? E que conhece o Japão em loco, onde o nível de trabalho precário, chamado arubaito japonês, hoje reconhecido oficialmente, passa da casa de 32%, 33%, eu nem lembro nem o índice oficial recente, né? No Japão. E tem uma figura no Japão que é o cyber-refugiado, é o jovem trabalhador ou trabalhadora que migra do campo para as cidades, tá certo? E que não tendo onde dormir,
porque não tem recurso para alugar um apartamento, uma pensão, um quarto ou o que seja, nem aquelas câmeras mortuárias, são cápsulas de vidro. Primeira vez que eu vi aquilo numa fotografia no Japão, eu fiquei estupefato. Não é? Eles vão para os cybercafés, que ficam a noite inteira funcionando, onde eles, ao mesmo tempo, descansam, interagem, contratam trabalho, tá certo? Porque o trabalho deles é uma forma do que um geógrafo inglês, décadas atrás, Jamie Peck, chamou de trabalho contingente. A expressão é muito feliz. Vou procurar o meu trabalho amanhã. Um porto para descarregar, um navio para descarregar, um trem, um caminhão, o que for. No dia seguinte eu vou, me apresento, faço o trabalho, eu recebo o pagamento do dia, no dia seguinte eu vou procurar. No cybercafé é o meu trabalho do dia seguinte. No Japão. Tá? Na Índia, eu pude conhecer a Índia também. Bom, vocês imaginem que eu fui fazer uma palestra na Índia sobre o trabalho precário. Eu falei, só mesmo um louco pode imaginar e falar sobre o trabalho. A sensação que eu tive quando eu cheguei na Índia, depois de alguns dias, e que eu não tinha nunca entendido, eu falei, eu moro na Suíça e não sabia, entende? E não é porque moro em Barão Geraldo, não. Eu estou falando da Suíça brasileira, que vale aqui o centro de São Paulo, com tudo que nós estamos vendo hoje. Isso aqui é a Suíça comparada à Índia. Não dá para falar de outro modo. E o tempo também não permitiria. E o ministro indiano, isso foi em novembro de 2004, Moody, se não me lembro o nome, se não me recordo o nome dele, ele dizia que a China celebrizou-se pelo Made in China. A Índia deve celebrizar-se pelo Make in India. Produza na Índia. Por quê? Qual é o discreto charme, né, da burguesia e do capitalismo indiano? É um vilipêndio do trabalho muito maior do que o chinês. Que na Índia, isso eu vi, eu não tenho a menor ideia. Ninguém tem ideia do número de desemprego. Imagina se tem. Se alguém sabe o desemprego na Índia, você deve contar a casa das centenas de milhões, né? Muitos milhões de trabalhadores e trabalhadoras desesperados atrás de qualquer trabalho. Né? E a Índia desponta como um país agressivo do mundo, tá certo? Capitalista moderno. Mas não para por aí. Nós podemos citar o exemplo da Walmart nos Estados Unidos. Uma parte da produção que a Walmart controla, tá certo? Está no sul da China. Né? São produtos que a Walmart controla. A Walmart tem cadeias de fornecedores e subfornecedores que vai longe. Você conta aos milhares os fornecedores. E são cadeias de terceirização. Se o trabalho da Walmart já é pautado pelo vilipêndio, no seu ponto final, que é o grande hipermercado, imagine quando você vai para o fundo da produção, na esfera basal, lá da onde há a produção. Tá certo? E há um exemplo que talvez valesse a pena só essa nota, né, que tem assolado as burguesias globais, que é inglês, né, que eu também tenho conseguido acompanhar um pouco. Né, é o Zero Hour Contract, é o contrato de 0 hora. Segundo os sindicatos como Unison e outros, você tem mais ou menos 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras nessa situação hoje no Reino Unido, não só na Inglaterra, mas no Reino Unido. Grandes corporações se utilizam disso, hein? Não estamos falando de emprego, né, em fundo de quintal. Grandes corporações, McDonald's e tantas outras poderosas. Né? Você estabelece um contrato com um trabalhador ou uma trabalhadora de 0 hora. Ele não tem que prestar serviço nenhum obrigatoriamente para você, e nem você de contratá-lo. Mas ele fica à tua disposição, e ele é chamado. Se ele passa um dia, ele não atende, não recebe nenhum chamado, ele continua lá. Se passam 2 dias, ele recebe um chamado, ele vai receber, vai fazer aquele chamado, tá certo? E alguém vai se apropriar desse trabalho autônomo, que é trabalho assalariado disfarçado, mas sem relação contratual. Então a empresa pode dizer, mas você não é obrigado a trabalhar para mim, você está aí porque quer. Não, ele está aí porque ele não tem outro emprego, este é o que sobra. Então você tem um processo de burla da legislação social protetora do trabalho brutal. Fazendo debates como esse, eu lembro que uma vez um colega, um trabalhador da área do trabalho de pilotagem de avião, disse, professor, há exemplos hoje de empresas que contratam pilotos de aviões em países onde a legislação é praticamente inexistente e eles circulam globalmente, de tal modo que você não tem mais limite. Não é? Ou seja, é um processo onde a terceirização, a pejotização, o empreendedorismo, o voluntariado, claro,
separando o joio aí do trigo, né? São formas disfarçadas de um trabalho que é desprovido da legislação social protetora do trabalho. Não é? E esse cenário, que eu dei aqui 3 ou 4 exemplos, mas a fila podia ser muito maior, a lista poderia ser muito maior, ele passa a ser, tá certo? Digamos, um imperativo vital dos capitais no Brasil, especialmente a partir da crise de 2008. Com toda a tragédia social e política que se passou nesse período, né, cujo ciclo nós estamos encerrando, né, e que mereceria também um outro debate em profundidade, por que nós chegamos nesta tragédia, tá certo? Mas nós estamos num processo, não é, onde era vital, nos momentos de crise econômica profunda, como é a brasileira, tá certo? Que é parte de um cenário de crise mundial, um parênteses. A crise começa devastadoramente no centro, 2008, 2009, 2010, 2011. Mas essa crise no centro, tá certo? Um pouco que por camadas e por ondas, chega um pouco tardiamente nos países intermediários, nos chamados BRICS, e chega de modo devastador no sul do mundo, e chegou. Né? Quando se diz que o Brasil tem 12 milhões de desempregados hoje, trabalhadores e trabalhadoras, isso é o índice oficial. É muito maior do que isto. É muito maior. Nós estamos numa situação que até o emprego informal está diminuindo. Tá certo? Porque está havendo desemprego do trabalho informal. Quer dizer, é um cenário, digamos, profundamente difícil. E é nesse momento que a contra-revolução burguesa no Brasil, para de novo lembrar, né, o Florestan, dá um seu novo golpe. Golpe que é uma combinação que todos nós sabemos, sofisticada, de um parlamento que é a expressão do pântano. O parlamento brasileiro é o mais degradante e mais degradado de toda a história republicana. Eu não me lembro de um momento da história brasileira onde o parlamento teve vigência que ele chegasse a esse nível que chegou. E, como lembrava aqui o Eduardo, provavelmente hoje, tomando mais uma medida que para os próximos 20 anos nós vamos levar mais devastação. Não é? E nesse projeto, digamos assim, o governo Temer, além de ser um governo que nasce de um golpe parlamentar, por supor, todo mundo sabe que é um golpe de tipo diferente, não é o golpe militar tradicional. Isso é uma coisa óbvia, né? E é um golpe, inclusive, que tem ressonâncias judiciais. Eu não conheço nenhum país do mundo, não é? Nenhum país do mundo onde a conversa de um ex-presidente da República e da atual presidente, gravada ilegalmente, é colocada nas grandes redes de televisão, alguns minutos depois, já que era algo ilegal. E eu não tenho, acho que todo mundo aqui conhece, né? Eu não estou dizendo que esse golpe é porque tínhamos um governo maravilhoso, que estava fazendo mudanças profundas, nada disso. Mas não é possível, né? Não é possível, é uma burla. São traços de excepcionalidade, né? E esse é um, há muitos outros, como nós estamos vendo todo dia, né? O que fazem o que o Agamben chama de um Estado, quer dizer, um traço dos chamadas aspas, democracia moderna, né? É a sua excepcionalidade. Está se convertendo num... Se eu pudesse brincar, eu acho que eu uso essa expressão ou parecida dela no artigo aqui, é um Estado de direito excepcional. É para provocar, porque o Estado de Direito, quer dizer, sem entrar no debate aqui do que seria o Estado de Direito, hein? Vamos deixar isso para daqui uns 350 anos para frente, a gente voltar a debater isso. Mas é um Estado, né, de direito de exceção. E qual é o atributo do governo Temer? Este sim é um verdadeiro governo terceirizado. O governo Temer é um governo terceirizado. Ele é um gendarme dos grandes capitais. Em momento de crise, há uma coesão muito forte das grandes frações burguesas. E o momento é, primeiro, e sem hierarquia aqui, a classe trabalhadora está ganhando muito. Pasmem vocês. Né? A classe trabalhadora está ganhando muito. Então, primeira medida, arregaçar, tá certo? O salário da classe trabalhadora, rebaixar. A que preço? O que tiver que fazer. 2, tá certo? A legislação social protetora do trabalho, não é? Que se consolida em 43, mas nem vamos entrar no debate aqui da CLT. Mas atenção, a CLT não foi uma dádiva varguista, hein? Uma coisa é... Aliás, isso não foi uma vez só com Vargas que ocorreu, né? O presidente
se antecipa, diz que está dando, mas está cedendo. Está cedendo, mas está dizendo que está presenteando. Isso a alquimia getulista é espetacular. É espetacular. Né? Quer dizer, eu estou concedendo, mas estou antecipando. E é presente. Se é presente, é dádiva. É um Estado benfeitor. As primeiras lutas operárias são de meados do século XIX. Eu estudei, no meu trabalho de mestrado, as greves de 30, 31, 32, 33, 34, 35 no Brasil. Todas as questões que estão na legislação varguista de 43, a classe operária punha nas suas lutas nesses anos que eu estudei, que eu li, os jornais da época, jornais sindicais, etc, etc. Tá? Então, primeira coisa, desmontar a CLT, naquilo que ela tem de mais importante, que é a legislação social protetora do trabalho, que dá um patamar da exploração do trabalho. Só que o momento agora é assim, o Chico foi muito feliz, hein? Nosso Chico, né? Não, o bom, o Chico, o nosso Chico, o de Oliveira, num texto lá de 72, 73, né? Que ele dizia, qual é o outro? Ah, não, esse é ótimo. Não, eu não entendi você falando do Buarque, não. Não, é que eu estava pensando no Chico de Oliveira, quando ele dizia, com muita originalidade nesse ensaio, tá certo? De 72, que de certo modo foi republicado por iniciativa nossa, um dia, para quem não conhece aqui a gente pode contar, tá certo? Ele dizia lá, a CLT é o patamar garantidor da exploração do trabalho. É isso que era o salário mínimo. Pois é isso que querem rebaixar. É arregaçar o padrão, tá certo? Que já é pesado de exploração do trabalho. E para isso é preciso desmontar a CLT, terceirizar tudo que é possível, terceirizar tudo. O artigo 2, se não me engano, do PL 30/2015, ex-PL 4.330, diz isso, tá certo? Quer dizer, a terceirização e transferência feita pela contratante da execução de parcela de qualquer de suas atividades. Qualquer das suas atividades pode ser terceirizada. Piloto de avião, para não falar de médicos, juiz. Um dia viu o Magda brincando com o juiz, eu falei, se a bota pega, isso já tem uns 10 anos. Vão terceirizar o juiz. Eu falei, claro, traz um juiz, paga R$500 para ele fazer 10 processos numa tarde. Sistema de metas assim, não pode 10 para começar. Hã? Tá? Hã? Isso. Tá? Então, veja, essa devastação. E o terceiro elemento, o negociado tem que se sobrepor ao legislado. Porque para você burlar aquilo que... Porque a CLT tem para a classe trabalhadora, tal como eu tento entender, o sentido um pouco no seu lado positivo. Tem um lado nefasto da CLT, que eu não vou nem entrar aqui, que fundamentalmente é o lado sindical, que também é complexo, mas a gente deixa para um debate. Né? Nesse caso da CLT, né, para você desmontar a CLT, você cria a prevalência do negociado sobre o legislado. E com isso eu vou terminar, porque eu acho que eu estou chegando no tempo, ou ainda tenho um pouquinho? Então vou tentar terminar. E com isso você tem uma situação, tá certo? Onde você desmorona, e você cria a sociedade da terceirização total. Eu disse numa entrevista para o Brasil de Fato, há umas 3 semanas atrás, era uma metáfora, mas era para provocar. O jornalista, ou a jornalista que sacou a coisa, botou na hora. Professor, sociólogo, disse que o governo Temer quer recuar a 1888. Era isso que eu estava dizendo mesmo. Se deixarmos, o governo Temer quer recuar a 1888. Porque o que aconteceu em 1888? Foi a decretação oficial, tá certo? Do fim do trabalho escravo no Brasil. Luta dos trabalhadores e das trabalhadoras negras, luta dos quilombos, lutas de várias dimensões que também nós vamos tratar. Se deixarmos, porque há um traço da terceirização que é profundamente nefasto, não é mais a relação do empresário com o trabalhador ou a trabalhadora para uma relação contratual. Ao contrário, é a empresa A que vai negociar com a empresa B a contratação de 100, 200, 300 trabalhadores e trabalhadoras escravizados. Com a diferença que o escravo no passado não era, digamos assim, alugado, ele era vendido. Agora é uma locação de força de trabalho. Até nesse patamar, e veja, está mais do que evidente para todos nós que nós estamos na iminência disto. A menos que haja muitas lutas sociais.
o governo Temer, tá certo? Só não levará isso adiante se houver uma verdadeira rebelião das lutas sociais, de todos os tipos, sindicais, das periferias, dos bairros, dos movimentos sociais. Eu já participei de vários debates públicos. Ninguém melhor do que um militante ou uma militante do MTST sabe o que é terceirização. Porque quando eles conseguem um trabalho, é terceirizado. Não há nenhum trabalhador ou trabalhadora terceirizado na esfera basal da produção que prefira ser terceirizado. A mídia não abre esse debate, com raras exceções, a grande mídia não abre, porque esse debate é inegociável. E completa essa tríade, ou este quadrúpede da destruição, que é um quadrúpede da destruição, a Previdência. Bom, nós temos aí muitos milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, jovens. Não é? É mais ou menos óbvio, qualquer criança entenderia, que se a gente prolongar o tempo de trabalho, nós vamos aumentar o desemprego. Ao passo que se nós reduzíssemos o tempo de trabalho na jornada diária ou na longevidade de 65 para 60, para 55 anos, nós teríamos trabalhadores e trabalhadoras se aposentando antes e abrindo espaço para outros. Como a lógica é destrutiva, isso não se coloca. Então nós entramos num quadrúpede da destruição comandado por um governo que é ilegítimo e que é frágil, e que só as lutas sociais poderão derrotar. Era isso que eu queria ajudar nesse debate. Acho que é um momento vital, né? É vital, e as classes trabalhadoras, né? Como sabem que a terceirização, não há nenhum terceirizado que não queira passar para a condição de seletista, e não há nenhum seletista na esfera de base do mundo do trabalho, né? Eu não estou tratando de esferas lá que dispõem de capital cultural, isso vamos deixar para um outro debate, né? Aqui na base não há nenhum terceirizado que não queira ser seletista, e não há nenhum seletista ou nenhuma seletista que queira ser terceirizado, por opção. Este é vital, é uma questão vital. E só as lutas sociais, sindicais, políticas podem impedir essa tragédia que vai nos levar a 1888. E não é possível que a gente aceite isso depois de tanta luta da classe trabalhadora brasileira. Obrigado.